Professor, meu amigo Armando Nascimento de Jesus falou que existem vários tipos de entalpia. E agora, como ficamos? Otto Chorano, esse seu amigo deve ser um presepista. Mas ele está certo. Que tal você pesquisar sobre isso e compartilhar com os colegas? Bora lá, professor, ao seu dispor. Vou até ali e já volto com a pesquisa. Entalpia padrão de formação é a variação de entalpia na formação de um mol de uma substância a partir de seus elementos em seus estados padrão. Este é o caso mais simples para calcular o ΔH, uma vez que o estado inicial é sempre zero, substância simples. Exemplos: entalpia de formação do CO2, gasoso. C, grafite, mais O2, gasoso, produzindo CO2, gasoso, ΔH, é igual a menos 393,5 kJ por mol. Entalpia de formação do CH4, gasoso. C, grafite, mais 2H2, gasoso, produzindo CH4, gasoso. ΔH é igual a menos 74,8 kJ por mol. Entalpia de formação do SO2, gasoso. S, rômbico, mais O2, gasoso, produzindo SO2, gasoso. ΔH é igual a menos 297 kJ por mol. Conclusão: se soubermos o valor do calor de formação de uma substância, esse será o valor da entalpia da referida substância. HCO2 igual a menos 393,5 kJ por mol. HCH4 é igual a menos 74,8 kJ por mol. HSO2 é igual a menos 297 kJ por mol. Entalpia padrão de combustão é a variação de entalpia quando um mol de combustível sofre combustão completa, sob condições padrão. Exemplo: considere a reação de combustão do CH4, gasoso. CH4, gasoso, mais 2O2, gasoso, produzindo CO2, gasoso, mais 2H2O, líquido. H final é igual a menos 393,5 mais duas vezes, menos 286, que é igual a menos 965,5 kJ. H inicial é igual a menos 74,8 mais 0, que é igual a menos 74,8 kJ. ΔH é igual a menos 965,5, subtraindo menos 74,8, que é igual a menos 890,7 kJ. Entalpia padrão de combustão é igual a menos 890,7 kJ por mol. Entalpia de ligação é a energia necessária para quebrar um mol de ligações covalentes no estado gasoso. Nestes exemplos, as moléculas de H2, Cl2, Br2, HF e HCl têm suas ligações covalentes rompidas. Observe que as entalpias de ligação são todas positivas, ou seja, precisamos fornecer energia para romper tais ligações. Por que a entalpia de ligação do HF é maior que a do HCl? Pense, pesquise e troque figurinha com seus colegas. Vamos dar um refresco para o Otto Chorano e pedir para a Avalanche continuar. Entalpia de fusão é a energia necessária para fundir um mol de uma substância sólida. Trata-se de um processo físico, isto é, a substância no estado inicial é a mesma no estado final. O que muda é o estado físico, que passa de sólido para líquido. Exemplos: fusão do gelo, fusão do silício, fusão do etanol. Entalpia de vaporização é a energia necessária para vaporizar um mol de uma substância líquida. Aqui também temos um processo físico, isto é, a substância no estado inicial é a mesma no estado final. O que muda é o estado físico, que passa de líquido para gasoso. Exemplos: vaporização da água, vaporização do hélio. Lembra das forças intermoleculares? Então, explique a diferença na entalpia de vaporização da água e do hélio. Para encerrar, temos mais dois tipos de entalpia. Entalpia padrão de solução é o calor liberado ou absorvido, quando dissolvemos um mol de soluto em uma quantidade de solvente. Exemplos: dissolução do cloreto de sódio em água absorve calor, sinal positivo. Dissolução do hidróxido de sódio em água libera calor, sinal negativo. Entalpia padrão de neutralização é o calor liberado na reação de um ácido com uma base, produzindo um mol de água. Exemplo:
Reação do hidróxido de sódio com ácido clorídrico. A neutralização libera calor, sinal negativo. Também gostei disso, Barney. Só uma ressalva. A entalpia de neutralização apresentada funciona para ácidos e bases forte. Tranquilo, veremos isso no estudo dos ácidos e bases. Beleza? Obrigado, Avalanche. Olavo Pratos, poderia continuar? A Lei de Hess, formulado em 1840 por Germain Henri Hess, estabelece que a variação de entalpia depende apenas dos estados inicial e final, independentemente das etapas intermediárias. Se uma equação química for invertida, basta inverter o sinal do delta H. A reação de síntese da água libera calor, sinal negativo. A reação inversa, decomposição da água, absorve calor, sinal positivo. Note que o valor numérico é o mesmo, mudando apenas o sinal. Se uma reação global é a soma de várias etapas, o ΔH global é a soma dos ΔH de cada etapa. Por exemplo, vamos calcular o ΔH da reação SO2 gasoso mais meio O2 gasoso, produzindo SO3 gasoso. Para isso, usaremos o calor de formação do SO2 gasoso e do SO3 gasoso. Vamos escrever as reações de síntese do SO2 gasoso e do SO3 gasoso. S sólido mais O2 gasoso, produzindo SO2 gasoso, apresenta ΔH igual a menos 297 kJ por mol, calor de formação do SO2 gasoso. S sólido mais 3 meios de O2 gasoso, produzindo SO3 gasoso, apresenta ΔH igual a menos 396 kJ por mol, calor de formação do SO3 gasoso. A equação problema SO2 gasoso mais meio O2 gasoso, produzindo SO3 gasoso, necessita que o SO2 gasoso esteja no primeiro membro da equação. Para isso acontecer, basta inverter a equação de formação do SO2 gasoso. Agora temos as duas equações, síntese do SO2 invertida e síntese do SO3, que somadas membro a membro, resultarão na equação problema. O enxofre e o oxigênio aparecem no segundo membro, na primeira etapa, e aparecem no primeiro membro, na segunda etapa. Quando somamos as duas equações, membro a membro, o enxofre desaparece e o coeficiente do oxigênio é reduzido a meio, resultando a equação problema. Finalmente, para encontrar o ΔH da equação problema, basta somar os valores dos ΔH da primeira e segunda etapas. Dadas as equações, calor de formação do CO2 gasoso, calor de formação da água líquida, calor de combustão do CH4 gasoso. Vamos calcular pela lei de Hess o calor de formação do CH4 gasoso. O primeiro passo é inverter a equação de combustão do CH4 gasoso e, consequentemente, inverter o sinal do ΔH, que fica mais 212 quilocalorias. A seguir, precisamos multiplicar por 2 a equação de síntese da água. Logo, seu ΔH também será multiplicado por 2. Fica ΔH igual a 2 vezes menos 68, que é igual a menos 136 quilocalorias. A equação de síntese do CO2 gasoso não precisa sofrer alteração. Resposta: ΔH é igual a menos 94, mais menos 136, mais 212, que é igual a menos 18 quilocalorias. Resumindo, para aplicar a lei de Hess, podemos inverter equações, multiplicá-las e somá-las, cancelando os termos comuns em membros opostos. Amiguinhos, ficou claro? Olavo Pratos, gostei muito de sua explanação. Parabéns! Também gostei. Entendi direitinho. Mas seria pedir muito para você apresentar
Mais um exemplo da lei de Hess? Pera lá! Só eu estranhei esse treco de cacau. Quando eu era criança lá em Barbacena, cacau era gíria para dinheiro. Bem observado WTF. Caloria, cal, é uma unidade de energia muito usada para rotular alimentos. Não faz parte do Sistema Internacional de Unidades, SI. Para converter calorias em joules e vice-versa, utilizamos o fator 4,18 joules. Simbolismo. Uma caloria é igual a 4,18 joules. Portanto, cacau significa quilocaloria. Já a gíria cacau e não cacau significa dinheiro. Obrigado, Olavo Pratos. Aliás, você conhece Barbacena? Não conheço, não. Mas pela imagem pretendo conhecer a Cidade das Rosas. Aproveito a deixa do WTF e Olavo Pratos para dar uma parte. Conheça também a Cidade dos Loucos, triste história retratada no livro Holocausto Brasileiro, que está indicado no final do vídeo. Vamos a mais um exemplo da lei de Hess. Dados os calores de combustão da glicose, C6H12O6, e do etanol, C2H5OH, menos 2.840 kJ e menos 1.350 kJ, respectivamente, calcule o ΔH da reação de fermentação da glicose, C6H12O6, sólido, produzindo 2C2H5OH, líquido, mais 2CO2, gasoso. A primeira equação deve ser mantida. A segunda deve ser multiplicada por 2 e invertida. ΔH é igual a menos 2.840, mais 2 vezes 1.350, que é igual a menos 140 kJ. Neste exemplo, o calor liberado na primeira reação aparece no segundo membro com o sinal mais. O calor absorvido na segunda reação aparece no segundo membro com o sinal menos. O calor liberado na equação global aparece no segundo membro como uma incógnita x, a ser calculada. O resultado de x com sinal mais é para indicar que a reação está liberando energia. Valeu, Olavo, mas poderia ter aliviado mais, usando um exemplo mais simples. Amiguinhos, vamos resolver alguns desafios e depois relaxar, deixando o restante da entalpia para o próximo módulo. Dadas as equações, calcule o ΔH da reação FeO, sólido, mais CO, gasoso, produzindo Fe, sólido, mais CO2, gasoso. Dadas as equações, calcule o ΔH da reação de combustão do acetileno, C2 e H2. Proponha exercícios da lei de Hess aos seus colegas e peça para eles fazerem o mesmo. A entalpia de combustão do metano, CH4, é menos 890,3 kJ por mol. Qual o calor liberado na queima de 3,2 kg de metano? Dadas as reações, calcule o ΔH da reação. 2NO2, gasoso, produzindo N2O4, gasoso. Professor, queria trazer para a reflexão a questão envolvendo Barbacena, Cidade das Rosas e Cidade dos Loucos. Em 16 de agosto de 1996, foi inaugurado o Museu da Loucura, ocupando um dos prédios do antigo Hospital Colônia. O museu recebe 20.000 visitantes por ano e visa resgatar a memória da assistência psiquiátrica em Minas Gerais. A transformação do hospital, com seu passado sombrio, em museu, representa um passo importante na luta antimanicomial. Sugiro que leia. Recomenda Saúde com Arte. Museu da Loucura, Minas Gerais, cujo link encontra-se na descrição. Nesta foto, tirada pelo fotojornalista Luiz Alfredo, falecido em 6 de dezembro de 2024, é possível sentir os horrores perpetrados no Hospital Colônia. Rotulado
de campo de concentração pelo psiquiatra italiano Franco Basaglia, quando de sua visita ao local em 1979. O Museu da Loucura, localizado em Barbacena, Minas Gerais, ocupa um dos prédios históricos do antigo Hospital Colônia. Expõe um acervo de peças originais do sanatório, além de traçar uma linha do tempo sobre a luta antimanicomial no Brasil. Mikhail Afishakayev, excelente a sua reflexão. Todos devemos passar adiante essa indignação e ler o livro aqui recomendado. Sugiro que leia, recomenda, Holocausto Brasileiro. Autor, Daniela Arbex. Editora, Intrínseca. Data da publicação, 11 de março de 2019. Edição, primeira. That's all, folks.